depois o restante assiste depois, né? Então, beleza. Nós já resolvemos a prova de conhecimentos gerais e nós já resolvemos a número 2 e a número 13 da prova de conhecimentos específicos. Então, agora vamos fazer a 1 da prova de conhecimentos específicos, tá? A questão 1 diz assim: considere os elementos representados a seguir e assinale o que for correto. Dados S igual a mais 1/2, S igual a menos 1/2. Eu não entendi isso aqui, tá? Na verdade, assim, qual que é a convenção? Vocês lembram disso aqui? O número quântico principal, que é o N, é a camada. O secundário é o subnível. O magnético, o subnível, ele é dividido, né? Por exemplo, o subnível D, ele tem 5 orbitais. Então, o primeiro orbital é o -2, o segundo é o -1, o terceiro é o 0, o quarto é o 1 e o quinto é o 2. Então, isso ali é o número quântico magnético, M, tá? E o spin, que é esse S ali, quando, por exemplo, para o sódio, quando você fizer a distribuição eletrônica, você vai achar que o último elétron, ou seja, o elétron de diferenciação, é o 3s1. Daí, o 3 vai ser o número quântico N. O S vai ser o subnível, o L. O M vai ser o 0. E aí, o spin é aquele 1 elétron, né? Daí, se o elétron é o primeiro, ele é menos 1/2. E se ele é o segundo, ele é mais 1/2. Então, deixa eu fazer aqui, que daí vai ficar mais fácil de recordar, tá? Ele diz assim... Deus, desculpa. Átomos de sódio no estado fundamental possuem um total de 11 elétrons. Ele falou ali em cima, né, que o sódio é 11 e é 23. Sim, esse número aqui de baixo é o Z, que é igual a P, que é igual a E. É igual a E quando está no estado fundamental, porque se ele tivesse com alguma carga lá, se ele fosse um cátion ou um ânion, nesse caso um cátion, aí o número de elétrons não seria igual ao número de prótons, que é o número atômico que está ali, né? Então, nesse caso, é 11, tá certo. Possui um total de 11 elétrons, sim, porque está no estado fundamental, sendo o elétron de diferenciação, que é o último, identificado pelos números quânticos. Então, a gente precisa fazer a distribuição eletrônica. Para 11, fica 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. E aí, com esse elétron aqui, que é o de diferenciação, é que a gente faz esses números quânticos que eles estão falando ali. Então, o N, que é o número quântico principal, é 3. O L, que é o número quântico secundário, é o S. Daí a gente precisa lembrar que S é 0, P é 1, D é 2 e F é 3. Nesse caso aqui é S, então o L é igual a 0. O número quântico magnético, daí a gente precisa lembrar que o orbital S, ele cabe 2 elétrons, né? Se ele cabe 2 elétrons e cada orbital cabe 2 elétrons, ele precisa só de um orbital, né? Porque o S cabe 2 e nós temos só um orbital, então, nesse caso, né? Então, o número quântico magnético vai ser 0, porque é o orbital 0. Se a gente tivesse no orbital P, por exemplo, que cabe 6 elétrons, aí eu tinha 3 quadradinhos, né? Daí esse aqui era o 0, esse aqui era o -1 e esse aqui era o +1. Daí, onde parasse o elétron, por exemplo, se eu faz de conta que eu tenho 3p4, aí eu colocava um elétron para cima, 2, 3 e o quarto para baixo. Então, o número quântico magnético ia ser -1. Por quê? Porque o meu último elétron parou no orbital -1.
Mas nesse caso aqui não, tá? A gente tem só um elétron e é um orbital só, então ele se chama zero. Então ele está no orbital zero. E o spin? O número quântico spin, isso é uma convenção, tá? A convenção é que quando ele é o primeiro elétron, o spin é menos um meio. E quando é o segundo elétron, tipo se fosse 3s2 aqui, eu colocaria o segundo elétron aqui. Aí ele seria o segundo, daí o spin seria mais um meio, tá? Então aquele ali tá errado. Por quê? Porque ele tá falando que o número quântico spin é mais um meio. E não, ele é o primeiro elétron, então ele é menos um meio. Dúvidas, gente? Pode falar. Isso aqui faz muito tempo que a gente viu, tá? Se vocês não lembrarem de alguma coisa, me avisa, porque eu vi que isso aqui caiu na prova do ano de 2019 também, tá? 19 e 20. Então é bem possível que caia esse ano também, tá? Alguma pergunta? Vamos para frente, então. 02. Átomos de sódio formam cátions monovalentes que, através de ligações iônicas, podem formar os compostos Na2O, NaCl e Na2S. E aí? Podem formar esses compostos aqui? Sim, o sódio é um cátion monovalente. Ele vai se tornar um cátion monovalente, porque na camada de valência dele, ele tem um elétron. Então, ele vai doar esse um elétron, vai virar um cátion monovalente, porque ele doou um elétron, tá? E aí, ele pode formar aqueles compostos ali, Na2O, NaCl e Na2S? Pode formar, né? Por quê? Porque aqui o sódio tem um elétron para doar e o oxigênio precisa receber dois. Ele está lá na família 6A, né? Então ele precisa receber dois. Então por isso que eu preciso de dois sódios para doar dois elétrons para o oxigênio que precisa receber dois. O cloro está na família 7A, então ele precisa receber um elétron. Justamente o que o sódio quer doar. Por isso que tem um sódio só. O enxofre está na família 6A. Ele é como se fosse o oxigênio, né? Ele é da mesma família. Então, ele também precisa receber dois elétrons. Então, o sódio precisa de dois sódios justamente para doar os dois elétrons que o enxofre precisa receber. Então, esses compostos aqui são possíveis, porque o sódio quer doar e aqueles três lá são não metais e querem receber, tá bom? Então, a número 2 está correta. 4. Os elementos oxigênio e enxofre pertencem ao mesmo grupo da tabela periódica? Correto, gente? Certo isso? Os 7 porquinhos livres. Essa aqui é a família 6A, né? Eles pertencem, família ou grupo, né? Que é a mesma coisa. Pertencem ao mesmo grupo da tabela periódica, que é a família 6A, que se chama também calcogênios. Então, ali até agora está correta, né? Os elementos oxigênio e enxofre pertencem ao mesmo grupo da tabela periódica, os calcogênios, que se caracterizam pelo elevado potencial de ionização. Isso está certo? O que é o potencial de ionização? É a energia que eu preciso para arrancar um elétron daquele átomo. É fácil de arrancar um elétron de alguém da família 6A? Não é fácil, porque eles querem receber dois elétrons, eles não querem doar elétrons. Então, a energia de ionização, que é a energia para arrancar um elétron, é alta. Então, até agora está certo. Quando comparados às famílias ou grupos anteriores de menor numeração. Tá certinha, né? Quanto mais para a esquerda da tabela periódica, maior é a tendência de doar. Mais para cá, maior é a tendência de doar. Quanto mais para lá, maior é a tendência de receber. Menos os gases nobres, né? Mas ainda assim, quando a gente está falando de potencial de ionização, que é a energia para arrancar um elétron, os gases nobres são os que têm mais potencial de ionização, porque eles não querem mesmo doar um elétron, né? É muito difícil de tirar um elétron deles, precisa de muita energia, tá? É a tal da energia de ionização ou potencial de ionização. Tranquilo? Essa 4, dúvidas?
Ô, prof, potencial de ionização e potencial de redução é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. É bem Não? diferente. Não. Potencial de ionização é isso aí que eu estava falando, é a energia para conseguir arrancar um elétron daquele átomo. Aqui, para esse lado aqui, é muito fácil arrancar um elétron, né? Porque eles querem perder. Então, o potencial de ionização aqui é baixo. Agora, lá para o fundo, é difícil. Esses aqui são os mais difíceis, porque eles estão estáveis, tá? E o potencial de redução é a capacidade que tem de reduzir. Reduzir é o quê? O que é reduzir, gente? É ganhar elétron. É o contrário, tá? Reduzir, até a gente vai ter uma aula sobre isso na frente B, é a próxima, tá? A primeira da frente B é que o potencial de redução é a capacidade que o átomo tem de receber um elétron. Ele está reduzindo a carga dele. O que você tem que fazer para reduzir a carga? Receber elétrons, né? Tá bom? Então, até agora corretas 2 e 4. Vamos para 8. Os átomos dos elementos representados têm raio atômico crescente na seguinte ordem. Aqueles que estão lá em cima, tá? Crescente, do menor para o maior raio. O oxigênio, depois o sódio, o enxofre, cloro, tá correto? Para onde aumenta o raio? O raio atômico aumenta para cá, né? O frâncio é o maior. Então, daqueles ali, o primeiro, o de menor, realmente é o oxigênio ou cloro. Não tem como saber exatamente, tá? Porque os dois estão praticamente na mesma posição. Depois o enxofre. E por último, o sódio. O sódio é o que tem o maior raio desses quatro aqui, tá? Então tá fora da ordem ali, né? O sódio é o que tem o maior raio entre aqueles quatro lá, tá? Então não, tá errada aquela ali. 16. Átomos de cloro podem formar íons Cl-, que por sua vez podem formar cloretos inorgânicos, nos quais o cloro apresenta NOx-1. E aí, o que vocês acham? Os átomos de cloro podem formar íons Cl-? Sim, podem, né? Por quê? Porque eles estão lá na família 7A e eles vão precisar receber um elétron, e quando eles receberem um elétron, eles vão ficar -1, tá? Então, podem formar íons Cl-, que por sua vez podem formar cloretos inorgânicos. Cloretos inorgânicos é tipo sais que tem cloro, como ânion, tá? Por exemplo, KCl ou NaCl. Isso é um cloreto da química inorgânica, tá? Nos quais o cloro apresenta NOx-1? Sim, apresenta NOx-1. Vamos fazer de conta que eu peguei um elemento da família 2A, CaCl2. Isso aqui também é um cloreto inorgânico, tá? Mas ainda assim, isso aqui vai ter o cloro vai ter carga -1, porque o cálcio tem carga +2. Então, desse lado aqui é -2, para igualar, né? Só que é -2 para os dois cloros, então o cloro vai ter carga -1. Olha aqui, o potássio, que é da família +1, tem carga +1. Então, o cloro só pode ter carga -1, para igualar. O sódio, que é da família +1, tem carga +1. E o cloro, -1, para anular, porque o objetivo é sempre chegar no zero, NOx zero, né? Então, a 16 está correta. Dúvidas, gente? Pode falar. Não? Tá bom. Então, vamos para frente. A 2 a gente já fez semana passada, tá? Vamos para a 3, a gente ainda não viu o conteúdo. Então, eu vou deixar para fazer essa aqui mais para frente, tá? Vamos fazer a 4 agora. Em um laboratório de química, se encontravam à disposição béqueres contendo diferentes soluções aquosas de sais, ácidos e bases, abaixo descritas. Um aluno realizou a mistura cuidadosa das soluções contidas nos béqueres 1 com as dos béqueres 2.
Sobre as reações químicas que podem ocorrer, assinale o que for correto. Primeira, na mistura do ácido sulfúrico com o hidróxido de potássio, ocorre uma reação de neutralização cujos produtos são água e sulfato de potássio? Vamos ver. Eu estou reagindo o ácido sulfúrico, H2SO4, com o KOH, hidróxido de potássio. Eu estou reagindo um ácido com uma base. O que vai formar? Ácido mais base forma o quê? Sal e água. Sal e água. Então, qual vai ser o sal? Ó, eu vou separar aqui em cátions e ânions, tá? Aqui o cátion vai ser o H+, e o ânion vai ser o SO4 menos 2. Menos 2 porque eu divido aqui, né? É um ácido, ele está sofrendo ionização. O 2 é a carga do SO4. Aqui é uma base, então eu divido no metal. Então, vai separar em K+, e em OH-. Então, quando eu faço isso aqui, fica fácil de ver o produto. Por quê? Porque o positivo de um lado junta com o negativo do outro. Então, o H junta com o OH e forma H2O. E aí, esse junta com esse. Só que não basta eu juntar, porque tem as cargas, né? SO4 menos 2. Então, aqui é mais 1 e aqui é menos 2. Então, eu tenho que fazer a regra do tombo. E aí vai ficar o quê? K2, porque o 2 era a carga do SO4, SO4, 1, que daí eu não preciso colocar. Então, o sal que foi formado é o K2SO4. Se eu for fazer o balanceamento disso aqui, vai um 2 aqui na frente, né? E aí, vai um 2 aqui na água também. Mas não é isso que ele está me pedindo, né? Ele só me pede os produtos. Os produtos são H2O e K2SO4. Tá bom? Tá certo. Sempre assim, né? Ácido mais base vai formar sal mais água. Reação de neutralização. Então, a primeira tá certa. 2. Ao misturar NaNO3 e HNO3, não ocorre reação? E aí? Ocorre reação? NaNO3 mais HNO3. Nesse caso aqui, se eu for separar em cátions e ânions, vai ficar Na+, NO3 menos, H+, e NO3 menos. Certo? Divido aqui, é o sal, então eu divido no metal. E aqui eu divido no ácido, no H do ácido, tá? Então, se eu for fazer a reação de dupla troca, como é que vai ficar os produtos? NaNO3, porque eu estou trocando, né? Estou pegando o cátion de um com o ânion de outro, NaNO3, e HNO3. A gente sempre precisa lembrar que o que vai na frente é o cátion e depois o ânion, tá? Por isso que ficou HNO3. E daí, olha só, é a mesma, né? Os mesmos reagentes e mesmos produtos. Por quê? Porque o ânion dos dois era o mesmo. Então, acaba que essa reação não acontece, de fato, tá? Então, a 2 está correta. Ao misturar NaNO3 e HNO3, não ocorre reação. Não, porque reagentes e produtos são os mesmos. 1 e 2 corretas. 4. A reação do KCl com a GNO3 leva à formação de um precipitado, a GCl? Vamos ver. KCl com a GNO3. Vamos separar em cátions e ânions, tá? São dois sais. Então, como é que vai ficar? K+ e Cl-, Ag+ e NO3-. E aí, o cátion de um junta com o ânion do outro. Daí vai formar o quê? KNO3 e cátion de um junta com o ânion de outro. AgCl. Sempre o cátion na frente, né? AgCl. E daí?
Aqueles lá são solúveis ou são insolúveis? São dois sais. Eles são solúveis ou insolúveis? Lembrando daquela aula que a gente teve faz umas 2 semanas, mais ou menos. Esse aqui é solúvel ou insolúvel? Solubilidade dos sais, né? Aquele inferno todo, lembra? Esse aqui é solúvel por causa da regra geral. Lembram que sais que têm cátions da família 1A ou amônio, tipo esse, né? O potássio é da família 1A, eles são solúveis. Essa é a regra geral para os sais. Todos os sais que têm cátions da família 1A ou amônio são solúveis. Então, esse aqui, por causa da regra geral, é solúvel. Ele não vai precipitar. Agora, aquele lá é insolúvel. Por quê? Cloretos, que, tipo esse aqui é um cloreto, eles são solúveis. Mas o de prata não é, tá? É uma exceção. É, inclusive, uma das exceções que eu quero que vocês mais lembrem, tá? Porque eu já vi em mais de uma questão de vestibular isso aqui. Cloretos, mas o de prata não é, tá bom? Então, aquele lá é um sal insolúvel, o AgCl. E é exatamente o que ele está falando ali na 4, né? A reação do KCl com o AgNO3 leva à formação de um precipitado, o AgCl. Sim, leva à formação do AgCl, que é insolúvel, ou seja, precipita. Dúvidas até aqui? Tem que ter muita Não, memória para lembrar disso, né? 8. Na reação do sulfato de níquel com o carbonato de amônio, há a liberação de gás carbônico, gás CO2? Vamos ver. A reação do sulfato de níquel, NiSO4, com o NH4 2CO3, NH4 2CO3, que é o carbonato de amônio. Aqui vai separar em Ni2 mais, SO4 2 menos. Ah, como é que você sabe que é mais 2 e menos 2? Eu sei por quê. Eu sei que a carga do níquel ela é mais 2. E o SO4 vem do ácido sulfúrico, que é o H2SO4. Então, ele só pode ser menos 2, porque se vem do H2SO4, o 2 é a carga do SO4. Então, o SO4 é sempre menos 2, tá? Então, esse níquel só pode ser mais 2. E nesse caso aqui, aqui fica fácil, porque eu estou dividindo aqui. Esse 2 é a carga do CO3. Ele é CO3 menos 2. E o NH4 é mais 1. Beleza. Quando você vai reagir isso aqui, o que que forma? Eu pego o cátion de um com o ânion do outro. Ó, eles têm cargas iguais, então não preciso fazer a regra do tombo. Eu posso simplesmente simplificar. NiCO3. Se eles não tivessem cargas iguais, eu tinha que fazer a regra do tombo, tá? Nesse caso aqui não preciso. E aí, o que que vai formar quando eu reagir esse com esse? O cátion vai vir na frente, NH4, mais 1, e o ânion depois, SO4 menos 2. Então, aqui eu preciso fazer a regra do tombo. O 2 cai ali, o 1 cai ali, e forma NH4, 2, SO4. Forma NiCO3, que é o carbonato de níquel, e o sulfato de amônio. E ele está me falando ali que vai formar gás carbônico. Não vai, né? Então a 8 está errada. 16. A equação balanceada entre as soluções aquosas de Na2PO4, que é o fosfato de sódio, e o cloreto de cobre, mostra a formação de 2 mols de fosfato de cobre 2? Vamos ver. Na3PO4 com CuCl2, cloreto de cobre. Vamos fazer os cátions e ânions.
Na e PO4. Esse 3 que está aqui no Na é a carga do PO4, então ele é menos 3. E o Na é mais 1. Ele está na família 1A, né? Nesse caso aqui, eu vou dividir o metal do restante. Então, o 2 é a regra do tombo oposta, né? É a carga do cobre. E o cloro, que está lá na família 7A, é menos 1. Então, fica desse jeito aqui, né? E aí, o que vai formar de produto? NaCl. E mais o quê? Deixa eu colocar o cátion na frente e o ânion depois, porque aqui eu não posso simplificar, porque eles não têm cargas iguais. Eu vou precisar fazer a regra do tombo, né? Ele vai formar Cu3, PO4, 2. O 2 caiu para lá e o 3 caiu para o cobre. Então, formou isso e formou isso. Então, deixa eu repetir aqui. Na3PO4 mais CuCl2 dando NaCl mais Cu3PO4, 2. E aqui ele está me pedindo qual vai ser o número de mols de fosfato de cobre 2, que é esse, né? Fosfato de cobre 2 é esse aqui. Então, eu preciso fazer o balanceamento. Então, como que vai ficar o balanceamento nesse caso aqui, ó? Eu tenho um cobre para 3, então aqui vai um 3. Eu tenho 6 cloros agora, e ali eu tenho só 1. Então, aqui vai um 6. Aqui eu tenho 2 PO4 e aqui eu tenho só 1. Então, aqui vai um 2. E aí, 2 vezes 3, 6 sódios. E aqui eu também tenho 6. Então, agora ficou balanceado, né? Então, ficou 2 para 3 para 6 para 1. E ali ele está me falando que forma 2 mols de fosfato de cobre 2. Não, forma só 1 mol, tá? Então, essa 16 também está errada. Dúvidas até aqui? Essa é uma questão bem completinha, né? Sem dúvidas, vamos para a próxima? 5. Dados os seguintes compostos, primeiro cloreto de sódio. Já vamos escrevendo as fórmulas aqui? Vocês vão me falando as fórmulas para a gente ir recordando? Cloreto de sódio. NaCl. NaCl. Brometo de hidrogênio. E aí? Brometo de hidrogênio? É um jeito diferente. É um jeito diferente de falar ácido bromídrico, tá? Brometo de hidrogênio. 3, gás carbônico. Qual é? CO2. CO2. E o último, o metanol. Metanol é o álcool que tem um carbono só, né? Porque é met. E para ser álcool tem que ter OH, então esse aqui é o metanol. Com relação aos tipos de ligações químicas e forças intermoleculares existentes, assinale o que for correto. Primeiro, as moléculas de brometo de hidrogênio estabelecem ligações de hidrogênio entre si? HBr tem ligação de hidrogênio? Não. Não tem, né, gente? Porque para ter ligação de hidrogênio, vamos lembrar? A gente viu isso ontem. Tem que ter hidrogênio ligado com os elementos mais eletronegativos, que é o flúor, ou o oxigênio, ou o nitrogênio. E aqui não. Aqui eu tenho H com Br, tá? Então não vai ter ligação de hidrogênio nesse caso. Tá errada aquela primeira. 2. O brometo de hidrogênio e o metanol são formados por ligações covalentes? Esse aqui, covalente? H sempre recebe, não pode nunca doar, porque tem um elétron só, e o bromo é um não metal. O bromo está lá na família 7A.
né? Então, ele precisa receber também. É um não metal, família 7A recebe. Se esse precisa receber e esse precisa receber, eles compartilham e a ligação é covalente. Só lembrando, esse aqui é ligação iônica, né? Porque o sódio é um metal que doa e o cloro é um não metal que recebe. O gás carbônico é o quê? Carbono recebe, porque está na família 4, precisa receber mais 4. E o oxigênio está na família 6, precisa receber 2. Então, se os dois têm que receber, é covalente. E esses? Vamos olhar por elemento. Carbono precisa receber, hidrogênio precisa receber, oxigênio precisa receber, hidrogênio precisa receber. Se todos precisam receber, a ligação é covalente. Tudo bem? E aí ele falou ali que, na 2, que o brometo de hidrogênio e o metanol são formados por ligações covalentes. Tá certo, né? O brometo de hidrogênio e o metanol são formados por ligações covalentes. 4. O gás carbônico, apesar de apresentar ligações covalentes polares, é um composto apolar? Vamos montar o gás carbônico? Carbono, dupla ligação com oxigênio, dupla ligação com oxigênio. Ele é linear desse jeito mesmo, tá correto? Acho que sim. Sim, é linear, tá certo. Daí a gente sabe que o oxigênio é mais eletronegativo que o carbono, né? Daquela sequência de eletronegatividade. Fui ontem no clube. Então, o oxigênio é mais eletronegativo que o carbono. Então, pro lado de lá. Aqui pro lado de cá. Então, tá certinho isso que tá escrito ali, né? O gás carbônico, apesar de apresentar ligações covalentes polares, porque essa é uma ligação covalente polar. Essa é uma ligação covalente polar, porque ela tem um polo. O oxigênio é polo, o oxigênio é polo. É um composto apolar, ele acaba ficando apolar porque um está indo para a esquerda, outro está indo para a direita, e aí o momento fica igual a zero, e a molécula é apolar. Tá bom? O gás carbônico é um exemplo clássico de questão que eles adoram cobrar no vestibular, tá? Geral, todas as universidades. Então, a 4 está correta. 8. O brometo de hidrogênio e o metanol são compostos polares? O HBr é polar? Fui ontem no clube, briguei com o Ivo que saiu correndo pelado, hahaha. Entre H e Br tem diferença de eletronegatividade? Tem. O bromo é mais eletronegativo. Então, ó, sobrou um momento. Então, essa molécula é polar. E o metanol também é polar? Vamos ver aqui. CH3OH. CH3OH. Entre carbono e hidrogênio, são aqueles 3 últimos, a gente considera tudo igual, tá? Eles não têm diferença de eletronegatividade. Agora, entre carbono e oxigênio, o oxigênio é mais eletronegativo. Então, tem uma flechinha indo pro lado de lá. Entre hidrogênio e oxigênio, o oxigênio é mais eletronegativo. Então, tem uma flecha vindo pro lado de cá. Essas duas flechas se anulam, gente? Pergunta importantíssima. Porque uma está indo para cada lado, mas elas se anulam? E aí? Quem se arrisca? Não se anulam, tá? Elas não se anulam por quê? Porque carbono e oxigênio têm uma diferença de eletronegatividade. Hidrogênio e oxigênio têm outra. Então, o tamanho, o sentido delas é contrário. Mas o tamanho delas não é igual, porque carbono e oxigênio tem uma diferença de eletronegatividade, e hidrogênio e oxigênio tem maior. Então, apesar de elas estarem indo em sentidos contrários, o tamanho delas não é o mesmo, então elas não vão se anular 100%. Vai sobrar um pouquinho para o lado de cá, porque essa diferença de eletronegatividade é maior do que essa aqui, tá bom? Dúvidas?
Então, esse aqui é um composto polar. Não que a gente precisasse fazer tudo isso aqui, tá? Porque metanol mistura na água. A gente sabe que os álcoois misturam muito bem na água, né? Tanto que, ó, eu consigo fazer aqui, ó, álcool líquido 70%. O que que é? Álcool misturado com água. E por que que eles estão misturando? Porque a água é polar e o álcool também é polar. Porque se eles não fossem os dois polares, eles não misturariam tão bem, tá? Então, nós sabemos que os álcoois misturam bem na água, são polares. Então, não precisava ter feito tudo isso aqui, tá? Tá certo, então, a 8, né? 16. O cloreto de sódio é o único que apresenta ligação iônica? Certo, é o único, né? Então, corretas nessa questão 5, 2, 4, 8 e 16. Cadê a 6? Vamos fazer aquela 7 ali, daí depois a gente pula para a próxima página. 7. Considere as equações e assinale o que for correto. Primeira. A primeira é uma reação de combustão, né? Reação com oxigênio, que forma gás carbônico e água. A segunda é uma reação de combustão também, só que ela não é completa, né? Porque, ó, ao invés de formar o gás carbônico, ela está formando o monóxido de carbono. Então, ela é uma combustão, só que incompleta. Primeiro, o composto que reage com o oxigênio em ambas as equações é um hidrocarboneto denominado butano, que faz parte da composição química do gás liquefeito do petróleo, GLP. E aí, vocês não aprenderam isso ainda, né? Mas sim, o GLP é formado por propano e butano. Anotem aí, que isso é uma curiosidade que é importante, tá? O composto que reage com o oxigênio em ambas as equações, ó, olha ali, é o C4H10, né? C4H10, 2, 3, 4. Vamos ver se é isso mesmo. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ó, eu não precisava nem ter lembrado a fórmula dos alcanos, porque eu sei que a fórmula dos alcanos é CnH2n mais 2. Ou seja, se eu tenho C4, aqui de hidrogênios eu vou ter o dobro mais 2, ou seja, 10. Isso é um alcano. Então, no caso do butano, que é C4, eu vou ter H10, tá? Mas é muito fácil de montar também nesse caso aqui, que é C4, né? São só 4 carbonos, aí eu completo os hidrogênios e vejo se vai dar 10, tá? Então, como é o nome desse composto aqui? 1, 2, 3, 4 carbonos. But. Simples ligação entre carbonos. An. É um hidrocarboneto, porque só tem carbono e hidrogênio. Final, O. Esse é o butano. O composto que reage com o oxigênio em ambas as equações é um hidrocarboneto denominado butano. É um hidrocarboneto porque só tem carbono e hidrogênio. Quando eu não coloco é hidrogênio, né? Todos aqui é hidrogênio. Que faz parte da composição química do GLP, certo? GLP é formado por propano, que é o hidrocarboneto com 3 carbonos, e butano. Esse aqui é o gás de cozinha, tá? GLP, gás liquefeito do petróleo, gás de cozinha. Ele é formado por propano e butano. Então, aquela primeira ali tá certinha. 2. A equação 2 representa uma reação de combustão incompleta com produção de monóxido de carbono, que é um gás tóxico, cuja inalação pode ser letal. Tá certa essa, gente? E aí? Sim. Tá certa. A combustão é incompleta, porque se ela fosse completa, formava CO2 e está formando só CO, que forma o monóxido de carbono, CO, que é um gás tóxico, que ele gruda na hemoglobina e não permite a circulação do oxigênio, né? Cuja inalação pode ser letal. Certinho. A 2 está correta. 4.
Nas duas reações representadas, ocorre transferência de elétrons, caracterizando-se como processos de oxirredução, nos quais o combustível sofreu oxidação e o comburente sofreu redução. Nós ainda não vimos isso, tá? Mas eu vou colocar aqui para vocês, e vocês vão entender porque vocês já sabem calcular NOx. Vamos lá. C4H10 mais 13O2, 8CO2, mais 10H2O. Para fazer isso aqui, o que eu preciso lembrar? Que o hidrogênio é mais 1, então se ele é mais 1 e eu tenho 10 hidrogênios, aqui fica mais 10. Se a molécula tem que dar 0 o NOx dela, então o outro lado, que é o carbono, tem que ser menos 10. Só que é menos 10 para 4 carbonos, então cada carbono é menos 2,5. Tá bom? Oxigênio é uma substância simples, então o NOx dele é 0. Aqui, oxigênio menos 2. O NOx dele, né, quando ele está em um composto que ele não é uma substância simples, o NOx do oxigênio é menos 2. Então, menos 2 vezes 2 dá menos 4. Se é menos 4 aqui desse lado, o carbono tem que ser mais 4. E é um carbono só, então é a carga daquele próprio carbono, tá? Oxigênio, menos 2. Então, se aqui é menos 2, do outro lado tem que ser mais 2. Só que é mais 2 para 2 hidrogênios. Então, cada hidrogênio é mais 1. Tá? Então, o que eu cheguei na conclusão? Que o carbono passou de menos 2,5 para mais 4. Que o hidrogênio era mais 1 e ficou mais 1. Tá certo? E que o oxigênio passou de 0 para menos 2. Então, o oxigênio reduziu, sofreu redução. Ele passou de 0 para mais 2. E o contrário de quem reduz é oxidar. Então, o carbono, que aumentou o NOx, ele passou de menos 2,5 para mais 4, ele sofreu oxidação. Eu sempre faço assim, tá? Eu procuro quem sofreu redução. Reduzir é diminuir o NOx. Tipo, o oxigênio passou de 0 para menos 2, então ele reduziu. E aí o outro, que está aumentando o NOx, é o que oxida. No caso, é o carbono, de menos 2,5 para mais 4, tá? Ele é o que oxidou. Tá certo, então, essa questão? Ele diz assim, que é um processo de oxirredução, porque ocorreu oxidação e redução, nos quais o combustível sofreu oxidação. O combustível é o butano, é o que está sendo queimado, né? Ele sofreu oxidação e o comburente sofreu redução. O comburente é aquele que faz pegar fogo. Então, ele sofreu redução, tá certo? É o oxigênio, tá? Dúvidas aqui? Pode perguntar. Não? Tudo bem. Então, é isso aí, tá certo a 4. 8. Na CNTP, 44,8 litros de butano reagem com 291,2 litros de gás oxigênio. O que eu sei mesmo? Que 1 mol é 22,4 litros, né? Então, aqui que tem 2 mols é 44,8. Vou anotar aqui, tá? 1 mol na CNTP é 22,4 litros. Então, aqui que tem 2 é 44,8. Aqui é 13 vezes 22,4, que vai dar 291,2 litros, produzindo CO2. Mas se o suprimento de oxigênio for reduzido em pouco mais de 30%, inicia-se a produção do CO. E aí? Tá certo? Ó, tá certo até agora. Eu reagi 44,8 litros do combustível com 291,2 litros do comburente. 1 mol é 22,4, né? Eu só multipliquei.
Se eu reduzir isso aqui em 30%, vai começar a produzir CO? Daí, o que eu preciso ver? Para produzir o CO ali, são 9 mols de oxigênio, né? A equação de baixo, vocês estão vendo ali que é 2C4H10 mais 9O2. Então, para produzir o CO, eu preciso colocar 9 mols de O2. Então, se eu colocar 9 ao invés dos 13, 13 era 100%, né? 13 era o tanto que eu tinha que colocar para produzir CO2. Mas se eu colocar 9, vai produzir o CO. Quantos por cento é isso aqui? Se eu calcular isso aqui, eu vou encontrar 69,2%. 69,2%. Ou seja, se eu reduzir a disponibilidade de oxigênio em 30,8%, eu vou começar a produzir CO ao invés de CO2. E é o que ele está falando ali, né? Que se o suprimento de O2 for reduzido um pouco mais de 30%, nesse caso aqui, 30,8%, né? Inicia-se a produção do CO? Sim, é o tal do 9 mols, da segunda equação ali, tá? E a última para a gente terminar. Conforme os valores de entalpia, as reações representadas em 1 e 2 são exotérmicas? Essa é fácil, né? Só olhar o ΔH lá em cima. Os ΔH são negativos, então ela é exotérmica. E eu não precisava nem pensar, né? Porque são reações de combustão, e combustão você sente o calor, né? Ou seja, o calor está sendo liberado. Ela é exotérmica, tá bom? Beleza, gente? Por hoje seria isso. Continuamos na próxima semana. Tá bem? Obrigado e até mais. Eu vou enviar lá no grupo da sala, tá? Se vocês quiserem assistir de novo. Até mais. Tchau, prof. Tchau, prof.